Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Softvar. Sou o Marcos e trabalho no time Rio de Janeiro. Hoje abordaremos criação e controle de ordens de compras. Antes de iniciarmos, eu gostaria de uma opinião de vocês. Qual o objetivo desses treinamentos? É a capacitação, claro, dentro do maior conforto. Eu gostaria de saber qual o melhor horário para que esses treinamentos, né, possam ser realizados. Então, queria pedir a opinião de vocês, se faz sentido continuar sempre às 10, de repente na parte da tarde, de repente manter na parte da manhã. Então, de acordo com o feedback de vocês, estaremos aí adaptando melhor a nossa agenda. Desde já, gostaria de agradecer a participação de vocês nesse e em todas as apresentações. Eu venho sempre pedindo aí a participação, até para não ficar tão mecânico. É bom ter essa interação, até mesmo para melhorar as apresentações. Nos primeiros ocorreram aquele probleminha de áudio, mas agora ficou tudo tranquilo. Acabei de receber então a participação de vocês. Mais uma vez, obrigado. Então eu vou estar fechando para iniciarmos a parte então de criação de ordens de compras. Certo, pessoal? Mais alguém? Prontinho. Agora eu recebi todo o feedback. Tivemos aqui várias pessoas votando, maioria amanhã, tivemos uma parte à tarde. Estaremos então estudando qual o melhor horário para o conforto de vocês. Certo, então vamos à parte de hoje. Hoje estaremos então em compras, ordens de compras. Esse será o principal módulo que abordaremos hoje. Então nós abrimos aqui a parte de criação de ordens de compras. E eu tenho aqui em nó você como realizar uma ordem de compra desde o início. Nós visualizamos na parte de autorrequisição de compras que o sistema ele consegue gerar novas ordens de compra usando como base a classe ABC. Então nós já teremos algumas ordens de compras criadas, certo? Hoje visualizaremos como iniciar desde o início. Então eu venho aqui em criar nova OC. Essa setinha aqui do lado eu tenho diferentes opções. Eu vou começar com a primeira realmente. Clicando aqui em nova OC, a primeira coisa que eu devo fazer é escolher o fornecedor. Vou escolher aqui o fornecedor, confirmar a data da minha compra e a data de chegada aproximada que o sistema ele já sugere para uma semana depois. É claro que eu posso colocar de acordo com o que for praticado. A informação de pagamento, isso então ele vai impactar na parte de contas a pagar, já que nós realizamos então uma ordem de compras, e essa compra, assim que nós recebermos as mercadorias, ele gera contas a pagar. Portanto, eu tenho informação aqui de pagamento e também a parte de observação. Também é importante para realizar o controle. Então, clicamos aqui em OK. Percebam que ele vai agrupando as ordens de compra de acordo com o fornecedor. Então, se eu criar outra ordem de compra para esse mesmo fornecedor,
repara que ele vai sempre deixando o grupo. Então, sendo criado de maneira manual, sendo criado de maneira automática, ele vai agrupando fornecedor a fornecedor. A próxima etapa é incluir os itens. Então, eu venho aqui na parte de adicionar para incluir os itens. Aqui eu tenho uma série de informações. Eu vou iniciar nessa primeira parte aqui em cima à esquerda. Eu tenho aqui o modelo. Então eu peguei um aqui de cabeça, onde eu seleciono aqui a quantidade a ser comprada e eu confirmo o preço de custo. O valor do custo, ele tem uma nova confirmação no recebimento. Então a gente confirma tanto na parte da compra, quando assim que recebemos. Ele pode ser esse mesmo custo, pode ser um custo diferente. É importante realizar esse detalhe. Então eu seleciono diretamente pelo modelo e clico em salvar. A tela se mantém aberta para continuarmos incluindo. E assim como o modelo, eu tenho também a parte aqui em procurar, onde eu tenho aí sim, por palavra-chave, código de barra, o próprio código do fornecedor que nós comentamos anteriormente na parte de cadastro. Então eu tenho uma série de filtros para ajudar a localizar a nossa mercadoria. Então, feito isso, basta eu selecionar aqui o meu produto e clicar em OK. Confirmo a quantidade e confirmo conforme eu fiz com o outro item. Além desses dados, para localizar o produto, ele já me traz o preço de venda e o preço sugerido. Então aqui no meu outro produto, ele tem lá o cadastro. Aqui ele está me avisando que eu já solicitei esse produto. Então ele traz também informação de preço de venda. Essa tela ela não realiza alteração de preço de venda, só a tela lá do manutenção de estoque. Então esse valor é apenas para consulta. Um outro detalhe é que aqui na parte de baixo ele traz a informação do custo, o último custo e também o médio, ou seja, eu tenho o meu custo recente aqui em cima, conforme exibido. Então a última compra que eu realizei conforme 94. A compra recente eu estou comprando ele a 80,99. Sendo que eu tenho uma média de custo, onde eu realizei vários recebimentos. Esse valor ele vai somando, né? Relembrando o que eu comentei com vocês anteriormente. Se eu recebo 10 peças de um produto a R$10, depois eu recebo mais 10 peças de um produto a R$20, eu tenho 20 peças ao todo, num custo médio de 15, porque metade do meu estoque foi 10, metade do meu estoque foi 20. Então assim que funciona a parte do custo médio. Então esse será o valor real do estoque. Assim que eu fechar essa tela, ele traz o produto que ele foi incluído, e então eu posso mandar essa solicitação para o fornecedor. Eu tenho aqui como imprimir e eu tenho também como gerar um e-mail. Esse e-mail ele abre o Outlook e ele lista aqui um arquivo de texto para o fornecedor realizar a confirmação. Então ele pode ser tanto enviado daqui da tela por e-mail, quanto imprimir, eu salvo em PDF, mando de uma outra maneira. Então tem essas duas formas. Eu crio então a ordem de compra, mando a solicitação para o fornecedor e eu vou confirmar essa ordem de compras em outra tela, que é a tela de recebimento. Então, pessoal, a tela de ordem de compras, nós criamos a ordem de compras e ela fica em aberto. Ela só é fechada depois de recebidas as mercadorias. O fato dela estar em aberta significa que a qualquer momento nós podemos
por exemplo, abrir o detalhe do item clicando 2 vezes e alterando a quantidade. Então aqui eu vou colocar que eu quero 5 peças ao invés de uma só. Dessa forma ele salva para a gente. Então quem tem acesso a essa tela, quem será o responsável pela parte de compras, ele vai ter então o privilégio de realizar as alterações. Um outro detalhe que vocês vão reparar nessa parte é que eu tenho a quantidade de pedido, que foi o que nós solicitamos, e eu tenho a quantidade recebida, que é o que nós recebemos na outra parte, na parte de recebimento. Isso significa, na prática, que se eu pedir 100 peças e o fornecedor mandar 90, eu vou ter aqui a quantidade pedida de 100 peças e a quantidade recebida de 90, ou seja, eu ainda tenho 10 peças pendentes. Então não tem problema se em uma ordem de compra o fornecedor me mandar 2 notas, manda quebrado, isso é muito comum, né? Eu tenho uma série de produtos, o fornecedor me manda só alguns. A tela, ela mantém a ordem de compra com os produtos pendentes. Ela só derruba a ordem de compra 79 depois dela toda recebida. Aí sim, ela passa de aberto para fechado. E aqui então nós temos uma parte de consulta de todas as ordens de compra que já foram finalizadas. Então a tela de ordens de compras nada mais é do que uma lista de todas as suas compras que estão em aberto. Podemos então alterar, excluir, gerar novas, inclusive manualmente, como eu acabei de realizar aqui com vocês. Essa primeira parte, pessoal, então nós criamos a ordem de compra e incluímos os itens. Verificar com vocês se desde já nós já temos esclarecimento. Então, bem, a Sarita mandou para a gente em nosso processo. Temos itens que não temos o estoque e emitimos a ordem de compra a partir do pedido do nosso cliente. Deixa eu ver se eu entendi, Sarita. Eu acredito que a sua dúvida seja uma dúvida que eu vou esclarecer também do Valdinei, que ele comentou antes com a gente. Então eu tenho um produto que eu não tenho em estoque, eu tenho 0. Sendo o cliente, ele vai e realiza uma compra com a gente lá no site. Então, funciona como uma encomenda, né? É um tipo de venda consignada, também chamada de cross-dock, onde o cliente ele tem que comprar mercadoria com a gente e aí sim eu encomendo a mercadoria do fornecedor para alimentar o meu estoque e atender o cliente. Então, Sarita, para esse processo, eu tenho como realizar a ordem de compra manual dessa forma que eu estou fazendo e eu tenho como realizar, eu vou mostrar daqui a pouquinho, pela tela de vendas. Então, o meu produto está lá sem quantidade, mas eu vendo ele assim mesmo, porque eu trabalho com estoque fornecedor, então mesmo 0, ele vende. Ele cai no nosso controle. Então eu tenho vários pedidos de venda, só que esse pedido eu preciso comprar com o fornecedor. Então tem um processo que nós vamos realizar juntos ainda, onde eu crio uma ordem de compra pela tela de liberação de pedidos. E eu esclareço então a sua dúvida, me confirma se foi isso mesmo, e também do Valdinei que pediu esclarecimento anteriormente. Eu vou aproveitar hoje. A ordem de compra ela tem possibilidade de ser fechada manualmente. Mesmo com a quantidade do produto recebida ser menor que a pedida, sim, tem. Então, por exemplo, aqui eu pedi 5 peças e recebi 3. Se eu quiser fechar essa ordem de compra, como eu recebi 3, eu abro ela e altero a quantidade para 3. Então, eu recebi 3, eu confirmo 3, ele fecha a ordem de compra. Então, a sua dúvida, Amanda, foi uma dúvida bastante importante, né? Legal de lembrar a gente, porque se eu recebo 4 peças, depois eu venho aqui, altero para 4, ele dá como fechada. Então, isso é uma boa observação. Dessa maneira, a gente fecha
uma compra, mesmo ela sendo recebida em menor quantidade, tá? Mas aí se eu faço isso, ele tá com uma fechada. Importante. Beleza. Mais um detalhe. Com relação ao custo médio, qual fórmula adotada? Exemplo, comprei 100 peças a R$ 10, vendi 50 peças, então me sobraram 50 peças a 10, e eu comprei mais 100 a 20. Então o sistema ele vai ter que fazer o seguinte: você tem 100 peças a R$ 20 e mais 50 a 10. Então esses 150, então eu tenho 2/3 a 20 e 1/3 eu tenho a 50. Ele vai fazer o cálculo dessa maneira, ele soma e divide pelas peças. Então ele não vai dar um pouquinho menos de R$ 20. Ele vai fazer essa soma e divisão aí pelas peças. Se você quiser, depois eu te passo o cálculo certinho. Mas essa mesma lógica. Você tem 100, vendeu 50, você tem 50 a R$ 10, recebeu 100 a 20, então uma parte dos seus produtos, como vai estar a R$ 10, aí eu preciso calcular direitinho, 17, 18, enfim. Então ele faz a soma e particiona dessa maneira. Se compramos com vários fornecedores o mesmo produto, o sistema consegue ver o fornecedor mais barato e emitir ordens de compra diretamente com o melhor fornecedor. Essa parte nós precisamos definir assim que criamos ordens de compra. Então, por exemplo, dentro de uma determinada mercadoria, deixa eu abrir aqui para a gente visualizar. Eu tenho aqui essa peça. Assim que eu seleciono essa peça, eu tenho aqui a parte de histórico de compras, onde eu consigo verificar quais foram os últimos recebimentos. Repara que ele só lista os confirmados. Então, que eu criei ordem de compra, ele ainda não lista. Eu preciso criar ordem de compra e depois, Fernando, receber as mercadorias. Então, ele vai listar aqui o histórico do que foi recebido, o fornecedor e o custo. Então, o sistema ele não consegue já emitir de acordo com o fornecedor. Mas nós podemos realizar uma consulta aqui e nós precisamos definir o melhor fornecedor. Certo? Então, aqui a gente consegue visualizar onde compramos mais barato e aí comprar com o fornecedor. Então, respondendo aqui, ele não cria diretamente com o melhor, tá, Fernando? Mas nós temos como consultar e verificar o que faz mais sentido. Beleza, pessoal? Continuando aqui, caso tenha mais alguma coisa referente a essa parte, vai escrevendo para mim. Então, até o primeiro momento, nós criamos uma ordem de compra e incluímos os produtos. Os próximos detalhes que eu ia, inclusive, citar para vocês é que, além dessa parte logo aqui em cima, eu tenho logo aqui embaixo a parte do histórico, onde eu tenho histórico de compras, histórico de vendas, histórico de movimentos. Então, esse histórico de movimentos ele lista o que foi vendido, o que foi comprado, o que foi enviado para reparo. Então, às vezes, nós vamos aproveitar para solicitar uma série de mercadorias, mas é que eu identifico que o produto ele quebra muito. Então, de repente, não faz muito sentido. Então, a parte aqui de baixo ela é toda de histórico, justamente para ajudar a ver se o produto realmente vale a pena comprar uma quantidade maior ou não. E ainda tem o detalhe aqui da parte da direita, que eu vou voltar nessa parte daqui a pouquinho. Então, esse primeiro exemplo que eu montei com vocês foi de uma ordem de compras
manual, que nós abrimos a tela e criamos a solicitação para depois receber. Beleza. Feito isso, eu tenho aqui ainda a nova ordem de compra e eu tenho uma outra maneira, que é a ordem de compra aqui múltipla. A diferença entre uma ordem de compra simples e uma ordem de compra múltiplos, ele é justamente para as empresas que precisam receber a mercadoria em mais de um canal. Então, se eu tenho um estoque depósito e se eu tenho um outro estoque loja física, quando eu clico aqui em criar múltiplo, ele já lista aqui os canais para solicitar a mercadoria. Então, esse mesmo produto que eu solicitei, vou escolher aqui um fornecedor também, eu coloco a quantidade que eu vou querer aqui nos meus estoques. Então, essa parte de múltiplos, ele serve justamente para eu comprar itens para diferentes estoques. Então, quem tem o estoque compartilhado, que fica em um lugar só, eu vou criar sempre a quantidade apenas naquele canal. Para quem tem mais de um estoque, esse múltiplo é justamente para esse caso. Então, eu compro 6 mercadorias, sendo que eu vou alimentar diferentes estoques. Enquanto que aqui o simples, nós criamos especificamente para um estoque. Então, se o meu estoque central é esse daqui, beleza. E na verdade não é esse, é outro. Então, eu tenho como mudar e criar minha compra para um canal específico. Por exemplo, aqui em estoque. Então, para quem trabalha com somente um estoque, o Nova OC ele vai atender. Simplesmente coloca o canal fornecedor e coloca os itens. Para mais de um estoque, eu venho no múltiplo e eu já faço a definição da quantidade de acordo com cada estoque que eu trabalho. Essa é a principal diferença. Existe ainda uma terceira maneira, que é aqui no autogerar, onde nós detalhamos bastante essa parte na parte de ressuprimento, que foi ontem, onde nós definimos as regras de mínimo, máximo e classe ABC. Então essa parte ela é baseada em histórico. Essa parte ela vai usar a configuração de mínimo e máximo, ela vai utilizar também informação de venda para sugerir então uma quantidade para a gente. Essa parte ela sempre vai utilizar o fornecedor recente. Então, ele é sempre o último fornecedor. Conforme o Fernando comentou com a gente, o sistema ele não vai selecionar o melhor fornecedor. Ele vai listar sempre o último, sempre o recente utilizado. Então eu tenho essas 3 maneiras. Sendo essa última que nós visualizamos, ele vai sempre usar como base o último recebimento que eu fiz. Senão, o restante dos meus itens eles não vão aparecer aqui. Só depois de ter feito pelo menos um recebimento. Certo. Voltando então aqui, esclarecer mais dúvidas do pessoal. Se eu tenho vários fornecedores para o mesmo produto, como o sistema escolhe de quem comprar? Fernando, para as rotinas, onde o sistema, a gente, por exemplo, escolhe aqui no autogerar, o sistema ele vai definir sempre para o último fornecedor, o fornecedor que você comprou anteriormente. Para as outras rotinas, a gente precisa definir o fornecedor bem aqui no início. Então, a primeira coisa que a gente realiza é escolher o fornecedor. O que o sistema tem para ajudar a gente a escolher é a parte aqui do histórico.
Então a gente precisa verificar, de acordo com o histórico de compras, qual então qual o preço mais adequado para poder comprar. Beleza, Marcos, mas assim, nesse exemplo que nós estamos vendo, no dia de hoje, nós já estamos comprando. Existe uma maneira onde primeiro eu realizo uma cotação para depois incluir as compras? Sim. Então eu tenho uma tela de cotação, tá? Que hoje a gente está atacando especificamente direto às compras. Então eu tenho uma tela onde eu realizo uma cotação de compras para verificar o melhor preço e aí sim realizar a compra. Então na etapa de criação de ordem de compras, o que eu tenho para te ajudar aqui é o histórico, tá, Fernando? Mas verificando aqui agora essa necessidade, eu posso realizar uma cotação antes de realizar a ordem de compras, então uma etapa anterior a essa que a gente está vendo, para assim verificar qual o melhor preço e só depois solicitar. Então eu tenho uma tela de cotação. Depois confirma para mim se eu esclareci ou se tem mais algum detalhe importante. Onde eu posso alterar o tipo para vendido, em manutenção ou quebrado, conforme você citou o exemplo. Então eu tenho aqui, Amanda, a parte de histórico de movimentos, onde eu tenho vários tipos. Essa parte, Amanda, ela é um histórico. Então, conforme eu realizar as vendas, sejam elas loja física, online, feitas de maneira manual, ele dá como vendido. Um outro exemplo, eu vou ter uma entrada de mercadorias, ele vai aparecer como comprado, assim que eu receber essas mercadorias. E eu tenho uma tela, Amanda, que a gente cadastra itens quebrados. Então, na verdade, não é que a gente realiza uma alteração aqui. Na verdade, eu tenho uma tela onde eu cadastro os itens quebrados. Então, eu cadastrando na outra tela, ele grava aqui, ó. Saída para reparo. Então, na verdade, esse tipo, ele nada mais é do que um histórico das outras telas. Então, se eu for lá na tela de conserto e colocar lá um item, vai aparecer aqui, saída para conserto. Se eu realizar uma ordem de compras, comprado. Então, ele vai listando todos os históricos baseados nas outras telas, tá? Ao invés de mudar aqui o nome. Se eu realizar um inventário, aí vai aparecer aqui, quantidade reduzida ou quantidade aumentada, ou quantidade zerada, caso você tenha usado o zerar itens, tá? Então aqui é só um histórico mesmo. A tela de reparo, a gente aborda em um treinamento para ele. Essa coluna vendido, eu não entendi. Inclusive é aqui onde eu tô, né, Cristiano? Eu não entendi muito bem. Seria a quantidade de que vendeu? Sim. Então aqui, essa parte aqui de baixo, eu escolhi um produto que eu vou comprar. De acordo com esse produto, o que eu tenho de histórico com relação a ele? Eu tive duas vendas. Então eu tive uma venda no documento 5132 e eu tive uma outra venda que é o 5133. Que eu fiz de propósito para mostrar daqui a pouquinho que eu vendi um item que eu não tenho estoque. Ou seja, o sistema ele tem que travar para mim lá na parte de confirmação para gerarmos uma compra e atender aquele caso do Prosório. Então, eu de propósito eu vendi esse produto, mesmo sem ter estoque, para mostrar esse exemplo para vocês. Então, tudo com relação a esse produto, especificamente aqui, Cristiano, ele vai listar aqui embaixo. O que eu vendi desse produto, o que eu ajustei, o que eu recebi, o que eu devolvi. Ele lista todo o histórico justamente para ajudar na parte da compra. Certo. Mais dúvidas aí de vocês? Bem, eu centralizo o meu estoque em uma unidade, mas eu tenho mais 5 lojas onde eu faço a transferência. Essas transferências constam como venda para eu saber a média de vendas desses produtos
para eu saber comprar ou tenho que comprar por loja? Bem, Anderson, nós temos no sistema uma tela de transferência, então de repente faz sentido, aí eu não sei se pode ser esse o seu caso, tá? Depois confirma para mim, de você receber no seu estoque central, no seu depósito, e depois de você realizar a transferência para as outras lojas. Né? Você pode tanto comprar diretamente para elas, mas se você tiver um estoque central, você pode comprar para esse estoque e depois disparar via transferência para essas outras lojas. Então eu tenho uma tela de transferência. Nessa tela eu escolho, por exemplo, a loja origem, a loja de destino, e você pode até emitir uma nota, se for necessário, se for esse o caso. Então a gente consegue até emitir uma nota. Depois me confirma direitinho. Então a gente tem ainda para visualizar uma tela de cotação, para esclarecer mais ainda a dúvida do Fernando, né, com relação a qual fornecedor escolher, já que aqui eu já defino o fornecedor de compra. Então a gente tem a tela de cotação e a gente tem ainda uma tela de transferência. Então eu tenho aí uma série de coisas para ensinar vocês ainda. Conforme aparecerem mais dúvidas, vão colocando então aqui, viu, pessoal? Então essa primeira parte nós vimos como criar ordens de compras, criar de maneira manual. Então eu tenho aqui para vários estoques, eu tenho esse outro exemplo onde eu posso comprar para um estoque central e realizar as transferências. E eu tenho também aqui uma a você, que é também uma tela muito utilizada. Eu tenho ainda uma outra maneira de criar essa ordem de compras, que é a partir da tela de vendas. Então vamos lá. Eu vou fechar aqui a parte de ordem de compras. Eu tenho aqui em vendas pedidos. E eu tenho aqui a primeira etapa da liberação de um pedido. Um pedido ele veio lá do site para a gente. O que eu preciso fazer? Eu primeiro confirmo e depois eu passo pelo processo logístico. A gente tem treinamento só disso. Então o que acontece? Eu venho aqui no confirmar, vou listar os meus pedidos, vou marcar todos eles e confirmar para continuar a realizar a conferência, emissão de nota, emissão lá da etiqueta para mandar para os correios. Mas a primeira etapa é confirmar que eu vou liberar eles. Quando eu confirmei, o que acontece? Ele libera todos os meus itens, a não ser que eu tenha pelo menos um produto no pedido com essa situação aqui. Estoque, eu não tenho estoque para algum dos meus produtos. Então, dessa maneira, eu posso ter no meu catálogo produtos que eu tenho estoque e eu tenho misturado produtos que eu tenho, na verdade, como vender o estoque do meu fornecedor. Ou seja, eu libero lá o meu e-commerce para ele vender o meu produto, mesmo não tendo quantidade. Eu acredito que em várias configurações, esse nome mesmo, né? Estoque fornecedor. Então eu libero para ele vender assim mesmo. Vendi, beleza. Vou solicitar para o meu fornecedor, então eu atendo a compra do cliente de acordo aí com a própria compra. Então a tela que vai garantir que o pedido ele vai travar aqui na saída é justamente essa tela aqui, que é o primeiro passo da liberação dos pedidos, que é o confirmar. Vim aqui, confirmei estoque negativo. E agora, o que eu faço? Eu marco aqui o meu pedido, certo? Eu venho aqui em abrir, eu vou selecionar qual produto que eu não tenho aqui a quantidade. Eu posso inclusive clicar 2 vezes para consultar, não tenho mesmo, está tudo zerado. E eu tenho aqui um criar OC. É justamente
esse carinha aqui, que eu vou clicar. Então, clico em criar OC, escolho aqui qual o meu fornecedor e confirmo qual produto que eu vou comprar. Então, caso eu tenha vários itens aqui, eu posso comprar todos de uma vez só. E aí eu faço aquela observação que eu mostrei anteriormente. Compra referente ao pedido. Prontinho. Então, eu crio uma ordem de compra a partir da parte de venda. E o que vai acontecer? Conforme eu citei para vocês, a compra, quando ela é criada, ela fica em aberto. Só depois que eu receber a minha compra é que ele vai alimentar o estoque. E aí sim eu vou conseguir liberar o meu pedido. Então vamos salvar aqui para ver como isso aparece lá na ordem de compra. Então ele vai aparecer aqui para o meu fornecedor escolhido com a minha observação e esse meu produto. Vou dar um salvar, ordem de compra criada com sucesso. Feito isso, eu vou reter aqui o pedido. Ele vai continuar para aqui com a gente. Se eu marcar e confirmar, ele vai continuar travado, ou seja, não tem risco de eu continuar trabalhando e continuar liberando os pedidos, que sim, eu tenho estoque. Ele vai continuar aqui preso. E aí eu volto lá para a parte de compras, ordens de compras, e aqui no meu fornecedor eu tenho aqui a ordem de compra que foi criada a partir lá da tela de vendas. Então, para o responsável da compra, eu vou visualizar isso daqui. Beleza, então eu tenho 1, 2, 3, 4 pedidos de compra referente a vendas que eu vou precisar atender. O que eu faço então? Eu posso realizar o que? Eu pego essa ordem de compra e eu aproveito para comprar com essa daqui junto. Então eu clico aqui, dou um juntar ordens de compra e eu junto aqui com a 81. Então posso fazer uma ordem de compra só. Então feito isso, eu junto ou deixo separado mesmo. Valdinei, depois confirma para mim se foi isso mesmo, certo? Em relação ao cross-dock, é importante que você saiba disso para atender a sua operação, ou caso você prefira, eu posso voltar. Então, mais uma vez, o pedido de vendas ele só vai liberar conforme eu receber. Prontinho. Tem um outro detalhe que é importante de verificar com vocês, que é o seguinte. Assim que eu crio a ordem de compra, eu escolho aqui o fornecedor, posso colocar uma observação também e coloco os itens. Depois da ordem de compra já criada, se a gente clicar 2 vezes aqui para abrir o detalhe, repara que ele coloca uma informação a mais aqui. Essa informação é informação de pagamentos. Ou seja, eu posso, desde já, realizar um lançamento para o meu financeiro liberar. Ou seja, eu criei uma ordem de compras e eu preciso que essa ordem de compras ela seja paga para então o fornecedor receber a confirmação e mandar as mercadorias. Nesse caso, eu preciso criar aqui ordens de compras, clico 2 vezes na ordem de compra criada e clico aqui na folha branca para ele lançar o pagamento. Então essa informação, pessoal, eu posso colocar tanto aqui na ordem de compra, como depois na hora que eu receber. Então isso depende muito da regra de negócio de vocês. Eu posso realizar a solicitação, recebo, e na hora do recebimento eu coloco lá a informação da nota, de pagamento e tudo certinho. Se a gente precisar pagar antes,
eu posso realizar essa operação aqui, e o que acontece quando eu realizo isso daqui? Ele já cria uma ordem de compras financeiro. Eu acabei de mandar um lançamento que vai aparecer no financeiro no contas a pagar, número do documento 79. Então ele vai lançar com o número da ordem de compra, tá, pessoal? É uma informação importante. Quando a gente visualizar contas a pagar, eu vou voltar a lembrar desses detalhes com vocês. Então ele vai criar esse lançamento de 404. Ele vai criar com o número do documento 79 e o fornecedor, o contas a pagar, ele vai ter o quê? Ele vai ter lá custo de mercadoria, documento 79, opa, preciso confirmar esse pagamento para poder liberar as mercadorias com o fornecedor que foi realizado a compra, certo? Então eu tenho esse detalhe. No meu caso eu fiz um exemplo aqui de pagamento à vista. Pode ser um pagamento parcelado também. Então 200, clico na folha de novo, ele vai me colocando o restante. Então eu tenho uma entrada e uma outra parcela para o mês que vem. Então isso tudo ele gera impacto no contas a pagar. Se eu coloco 2 parcelas, ele vai criar 2 parcelas. Uma para agora e uma para o mês que vem. Se eu colocar para outra semana, ele vai mandar o lançamento lá na parte de contas com relação à data aqui documentada. Certo? Então essa parte ela é importante e ela conversa lá com a parte de contas a pagar, especificamente. E essa parte, então, ela aparece depois que nós colocamos aqui os produtos. Que aí sim eu tenho o valor total, e com o valor total eu já faço o lançamento, ou eu realizo o lançamento só no recebimento, dependendo aí de como vocês trabalharem. Certo, então acabamos de ver um exemplo de uma ordem de compra lá da tela de vendas. Verificar mais esclarecimentos aqui de vocês. Beleza. Eu tenho como alterar a quantidade da compra, além da quantidade para sanar esse pedido? Tenho, sem problemas. Então eu gerei essa ordem de compra lá da parte das vendas. Beleza, tá aqui. Então a pessoa que é responsável pela parte de ordem de compras, ela tem a permissão para alterar aqui de 1 para 5. Ou não, ou a gente pode revogar essa permissão. Então isso tudo ele é controlado. Então, Fernando, eu posso liberar isso aqui. Então, eu realizei uma venda e para atender essa minha venda, a empresa vai ter que comprar do fornecedor uma peça. Aí eu aproveito e compro mais 5. Então, coloco 6 peças, sem problema. Então, isso é possível de realizar também. Teria como, assim, alterar a compra, beleza? Como eu libero o produto para venda sem ter ele no estoque. Isso é definido lá na plataforma. Porque o que acontece? Aqui no sistema, Valdinei, nós temos aqui 5 produtos. Eu sincronizo as 5 peças para o site. Vendi os 5 produtos na loja física, eu sincronizo então 0. Então vendi tudo. O que acontece quando ele fica 0 no site? Ele dá como indisponível. Então esse tipo de confirmação, esse tipo de configuração, ele é feito na plataforma. Então a plataforma precisa entender que aquele produto ele vai ser atendido pelo estoque fornecedor. Então essa é a nomenclatura mais utilizada. A gente precisa verificar lá então. Beleza. Confirmando então aqui, especificamente no caso P2W, eu não tenho isso de cabeça agora exatamente o nome, mas eu verifico para ti. Então eu sei que, por exemplo, meu parceiro Vetex, por exemplo, o nome é estoque fornecedor, isso eu sei de cabeça. Mas aí eu tenho como buscar esse dado aí na B2.
Bem, pessoal, dando continuidade. Aproveitando que nós visitamos as telas, a parte de venda, um trechinho da parte de venda, para realizar essa compra lá da confirmação, eu tenho também uma outra maneira da parte então de vendas interagir com a parte de compras, que é através de sugestão de compra. Então, em determinado momento, na loja física, por exemplo, eu tenho apenas um produto, sendo que ele está vendendo muito rápido, o produto acabou e o pessoal continua procurando. Então eu posso solicitar, posso realizar uma sugestão para a minha parte de compras visualizar isso. Então eu tenho aqui a parte de requisição. A parte de requisição do vendedor nada mais é do que uma sugestão. Então eu tenho essa requisição no atalho 2 aqui da parte de vendas, que são as telas mais utilizadas então pelos funcionários que ficam com essa parte de saída. E eu tenho também um outro atalho em apoio a vendas, aqui em requisição. Então é a mesma tela, eu tenho um atalho diretamente lá nas vendas e um atalho aqui em apoio. Mas é a mesma tela. Como funciona isso? Então eu tenho aqui, eu clico em adicionar, eu vou colocar lá o meu produto. Então esse meu produto que não tem estoque, já tive uma procura aí de 10 pessoas. Então posso realizar dessa maneira. E aí eu venho e dou um salvar. Aí feito isso, eu faço uma sugestão. Ele não cria uma ordem de compras, mas ele cria uma sugestão e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que isso fica lá na parte de compras. Eu vou colocar mais um exemplo, só que ao invés de colocar aqui o modelo, eu não vou colocar nada, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, esse meu foi um celular LG preto. Vou colocar um branco. Então essa tela, ela permite que eu realize sugestão, inclusive de um produto similar, ou de um produto que ainda não existe. Então eu vou colocar aqui um exemplo de um produto que nós utilizamos e de um produto que nós não utilizamos. Eu tenho, então, os dois exemplos. E como é que isso fica lá na parte de compras, então? Lá no outro departamento. Então, eu venho aqui na parte de compras, ordens de compras. Eu vou realizar, então, aqui a parte aqui do meu produto. Eu tenho aqui, então, requisição de vendedor, que é justamente essa parte onde nós não tínhamos falado ainda, esse trechinho aqui, onde eu consigo visualizar aqui tudo que for requisitado. Então eu tenho aqui a sugestão de 10 peças para esse produto. E eu tenho inclusive de novos itens, onde eu tenho como conferir aqui a sugestão. Então nós temos como visualizar especificamente as requisições realizadas pelos vendedores. Temos como visualizar todo o estoque. Então aqui eu coloquei no estoque inteiro. Ou ainda somente o que o vendedor me sugeriu. Para os produtos que nós trabalhamos, se eu clicar aqui, ele já consegue disparar para a minha ordem de compra. Então o interessante de fazer isso com um produto que nós já trabalhamos é que eu posso criar a minha ordem de compra diretamente daqui. Para os produtos novos, não. Aí eu vou precisar, enfim, realizar a cotação, depois cadastrar esse produto no sistema para poder trabalhar com ele. Então eu aproveito e já coloco uma observação. Como criar ordens de compra de produtos que ainda não trabalhamos?
Nesse caso, pessoal, a gente precisa cadastrar o produto no sistema. Então, o sistema ele só consegue trabalhar com ordens de compra, com recebimento de produtos já cadastrados. Então, se eu vou realizar um recebimento de produto novo, eu cadastro esse produto antes. Isso é também esse é também um ponto que gera algumas dúvidas. Então, a gente precisa sempre realizar esse cadastro. Beleza, pessoal? Verificar mais dúvidas aí de vocês. Amanda, uma outra pessoa falando no fundo. Ah, sim, atrapalha um pouquinho o barulho aqui do ambiente, né? Eu vou dar um puxão de orelha no pessoal aqui. Obrigado aí pelo feedback, Amanda. Sempre importante para melhorar a qualidade aí da apresentação. O estoque fornecedor seria a mesma coisa do estoque infinito dentro da plataforma exatamente. É isso mesmo. Então, quando a gente define lá aquela configuração da Docker, o estoque principal, a gente faz um depara com o estoque principal aqui do sistema. Então, aquele estoque principal geralmente é um underline, alguma coisa assim. A gente faz um depara para as vendas sempre apontarem para o estoque correto. Eu tenho também a outra opção, lá nas docas, onde eu tenho o estoque fornecedor, que seria esse caso. Então, quando a gente define que um produto, uma série de produtos, eles serão estoque fornecedores, significa que mesmo sem quantidade, ele vai vender. Porque esses produtos a gente vai vender, pegar do fornecedor e atender ao cliente. Então é justamente esse tipo de caso. Correto, pessoal? Verificar aí as outras dúvidas de vocês antes do encerramento. Vou colocar mais uma enquete para vocês estarem participando aí com a gente. As ordens de compras, elas são feitas sempre conforme demanda. Ela é mensalmente, é semanalmente. Eu vou utilizar essas informações pro nosso treinamento de recebimento, tá? Onde eu vou receber então as ordens de compras que realizamos hoje. Então eu vou usar esse feedback para melhorar aí as apresentações. Então, pessoal, a partir de hoje foi especificamente compras. Eu tenho ainda uma segunda etapa, onde eu tenho a parte de recebimento. Então, até o momento, simplesmente realizamos ordens de compra. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês. Eu tenho vários casos, mas a grande parte aí, realmente, das operações ela é feita conforme demanda mesmo. O produto está acabando, a gente precisa mesmo comprar. Bem, pessoal, então, antes de finalizar, mais uma observação. Sempre que vocês acessarem a parte de compras, assim como a parte de vendas, a gente deve estar sempre atento à loja que estamos logados. Então eu vou minimizar aqui a minha tela. Repara que conforme eu entro na parte de ordem de compras, ele lista aqui o meu usuário e o meu canal. Isso é importante porque sempre que eu crio uma ordem de compra, ele vai listar o quê? O canal que eu vou estar comprando e, portanto, a quantidade vai entrar para esse canal aqui. Então, caso a gente trabalhe sempre com o mesmo canal, isso é importante, sempre na hora do login, porque na hora da pressa a gente entra, escolhe aqui o fornecedor, coloca os itens, opa, acabou passando despercebido aí o meu estoque. Então, isso também é uma parte
importante. Um outro detalhe é que conforme nós realizamos ordem de compra, o sistema ele lista aqui em pedidos. Então repara que esses pedidos eles ainda não alimentaram o meu estoque disponível, que é o estoque que eu sincronizo para os meus canais. Ele não sincronizou ainda. Ele só vai sincronizar depois que eu realizar o recebimento. Aí sim, ele vai dar mais 6. Esse disponível aqui vai passar a ser 3, né? Ele vai abater isso daqui. Ele vai liberar a minha mercadoria reservada lá na parte de vendas, né? Que nós usamos o exemplo para realizar o cross-dock. Tá? Então, essa reservada, ela é sempre o quê? O pedido que está em aberto e não foi liberado, pedido de venda. E essa coluna aqui de pedidos são os pedidos de compra. As mercadorias que estão pendentes na parte de compras, sendo que ainda não foram recebidas. Dessa forma, o vendedor ele pode verificar, de repente, na loja física, olha, eu não tenho essa mercadoria hoje, mas a gente vai receber na próxima entrega para a loja, que é no caso aí da transferência, conforme nós comentamos. Então, o vendedor ele tem como verificar que ele está impedido. Então, isso é interessante para o controle de vocês. E até pelo que eu falei ainda há pouquinho, de eu comprar no meu estoque, eu consigo verificar aqui se entrou para o canal correto, se entrou para o canal errado. Então, eu tenho que ir lá e criar minha ordem de compras para o meu estoque correto. Então essa é mais uma dica para enfim, colocar aí para vocês. E com isso, então, nós encerramos a parte de hoje, a parte específica de criação de ordens de compras. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, já convidá-los para o próximo, que é de logística, processo estoques, e ainda essa semana nós teremos a próxima parte de compras, que vai ser o recebimento e devolução de mercadorias. Então, mais uma vez, obrigado a presença de todos. Eu vou continuar na sala para mais esclarecimentos de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem sempre acessar a nossa central de ajuda, www.software.com.br/ajuda, e boas vendas!